Voltamos com mais um vídeo. Como prometido, nós vamos continuar aqui no Chuck Rock. Agora a gente vai introduzir a programação, a gente vai dar movimento ao personagem, né? E para dar esse movimento ao personagem, é claro, né, a gente vai precisar fazer alguns scriptzinhos aqui que, assim, talvez no primeiro momento você possa assustar, mas eu te falo, é de boa. Como se você estivesse nadando numa lagoa. Apesar que, tipo assim, pra quem não sabe nadar muito bem, nadar numa lagoa. Enfim, bora pro vídeo. Então é isso aí, galera. Estamos aqui com o nosso Chuck e nossa árvore. Agora, nós vamos começar a introduzir aí alguns pontos chaves aqui. E nós vamos começar com criando um C# script. E a gente vai dar o nome dele de player. Pode ser que durante o processo de desenvolvimento a gente vá mudar isso aqui? Pode, entendeu? Mas uma coisa é certa, a partir do momento que você deu um nome para o script, não mude, porque vai dar conflito, então é melhor você garantir a funcionalidade. Aí o que a gente vai fazer? A gente vai pegar esse script, pegar o nosso player e adicionar o script ao nosso player. Adicionamos aqui o nosso script do player. Clicando duas vezes nele, ele vai abrir o programinha aqui, que no meu caso é o VS Code, para poder fazer a programação, né? Eu uso o VS Code como padrão. Aqui, para vocês entenderem, basicamente a gente tem o que? Nós temos aqui o using, que ele está importando, né? Vamos fazer assim, na tradução livre, usa system.collection, que ele está usando do nosso sistema uma biblioteca lá que seria esse collection. E aí ele usa a Unity Engine. Aqui ele faz o processo de declaração de uma classe, onde a gente tem a classe player, que herda do monobehavior. Esse monobehavior, quando a gente coloca que herda dele, esse monobehavior é o que faz algumas coisas da Unity funcionar. A gente consegue buscar biblioteca, buscar, por exemplo, a gente vai precisar fazer uma manipulação no rigid body, por exemplo. Então isso não existe facilmente, mas quando você coloca o monobehavior, ele vai existir. Então assim, basicamente aqui nós vamos começar declarando algumas variáveis, né, que a gente pode declarar da seguinte forma: public, e vamos colocar aqui uma variável que seria float, que é tipo como se ela fosse flutuante, né? Normalmente a gente utiliza muito float, a gente usa o booleano, que é para true false, variável como declarando uma variável do rigid body, do animator e por aí vai. Aqui a gente vai declarar uma que vai ser float, o nome dela vai ser move speed, né? Move speed. A gente vai definir um valor para ela de 5 pontos aqui flutuantes. Acho que vai ser, vamos colocar, não, 5 normalmente, das outras vezes que eu já fiz, 5 ficava bom, né? Mas isso aqui você pode ir alterando e ver qual que vai ficar melhor para você na hora que você estiver fazendo. A gente vai ter um momento em que o personagem vai ter que pular, né? Então a gente vai já declarar aqui o public jump force igual, vamos colocar 5F também, que aí depois a gente testa. Legal você pensar da seguinte forma: quando você está declarando variável, quando você está programando,
Na maioria das empresas, na maioria dos lugares, o padrão é usar o nome em inglês, certo? Então você declara a variável em inglês, tem que ser as variáveis, quando você declarar, tem que ter um significado entendível só de você ler o nome. Por exemplo, move speed, ou seja, velocidade, movimento, movimento, velocidade, velocidade, movimento, tal. Jump force, ou seja, o pulo, a força do pulo. Então, assim, você tem que começar a pensar muito nisso, porque são os padrões que exigem na maioria das empresas, na maioria dos lugares. E você tem que saber fazer isso. E da mesma forma, você tem que ler um código, pegar um código, ler e interpretar. Uma coisa que eu quero deixar bem claro, eu sei muita coisa em relação a desenvolvimento, programação e tal. Tem muito tempo que eu trabalho com isso, desde 2002. Então, assim, são mais de 11 anos aí trabalhando com desenvolvimento, com programação, digamos assim. Tem muita coisa que eu sei fazer, que eu não sei o nome, que eu não sei... algumas coisas assim, a gente às vezes nem sabe o motivo por que tem que ser feito daquele jeito, mas sempre funciona daquele jeito, então tem que ser daquele jeito. Então, assim, basicamente, eu posso errar algumas coisas, então por isso que eu estou deixando bem claro. Algumas coisas eu sei como fazer, mas eu não sei nomenclatura, não sei às vezes o motivo. Um exemplo, esse padrão da variável, colocar um nome entendível e também colocar um nome em inglês, é porque é um padrão universal. O inglês é uma língua mãe e todo lugar que tiver um sistema, eles vão usar o inglês. Então, assim, é essencial. Eu não tenho muita manha no inglês, mas, digamos assim, que o que eu sei tá dando pro gasto. Então, assim, eu tô procurando me aperfeiçoar mais, estudar mais inglês, estou fazendo um curso de inglês para poder realmente entrar no processo de conversação. Porque imagina você ser chamado para um projeto de desenvolver um jogo e você precisa ter reuniões em inglês e você não sabe. Então, assim, é uma oportunidade muito foda que você vai acabar perdendo. Então, aconselho você dar uma pesquisada nisso. Outras coisas que você pode procurar em desenvolvimento, né? Programação. Você pode pegar o básico ali de C#, porque é o que você vai precisar aqui na Unity, é C#. Então, estudar polimorfismo, herança, if, else, array, essas coisas assim, que provavelmente você vai usar. E não só criando jogo, mas para várias outras coisas. Então, bora lá que a gente já enrolou demais aqui. Essas variáveis que eu estou declarando como pública, o que vai acontecer? Dá um S aqui. E se a gente for aqui na Unity, ele vai dar uma atualizada. Atualizou. E aí, se a gente for aqui, ó, no script do player, aquelas duas variáveis que a gente colocou como pública, a gente consegue acessar elas aqui. Que seria a ideia da orientação ao objeto, que às vezes coisas que estão ali na tela a gente consegue fazer a manipulação. Então, por isso que eu falei que depois a gente poderia mudar o valor que a gente quer e colocar aqui para ficar mais bacana, certo? Deixa eu colocar esse cara aqui. Weird. Que tava me incomodando. Beleza. Então, aqui a gente já declarou duas variáveis, que uma vai ser de movimento, a velocidade do movimento do player, e, no caso, a velocidade do pulo. Como a gente está fazendo um jogo de plataforma, o personagem só vai saltar, né? Então ele só vai para cima e para baixo, e para os lados. Então a gente não precisa trabalhar com profundidade ou com outras coisas ali. Então eu acredito que isso aqui já vai ser o suficiente. A gente vai agora para declarar uma variável privada. Normalmente, quando a gente declara variável private, seriam variáveis que são de escopo privado. Elas não vão aparecer lá no inspetor e você só vai conseguir manipular ela dentro do script que você está mexendo, né? Então, só para ter um entendimento aí. Essa variável vai ser um
Rigid. Deixa eu ver só como é que escreve. Aqui. Rigid Body. E a gente vai dar o nome dele de RG. Ok. Como eu falei, essa aqui é a variável que a gente declara da Unity, né? Então, por isso que quando eu coloquei aqui, ela não apareceu tipo o autocomplete. Deveria estar aparecendo, porque como eu estou com a documentação da Unity, enfim, mas ela deveria estar aparecendo. Além disso, nós vamos declarar, agora no momento não, porque a gente não está com o personagem animado, mas a gente vai colocar uma outra aqui, vai ser uma private, só que agora a gente vai colocar ela booleana, que seria true ou false, e vai ser tipo is jumper. Vamos colocar assim. Por que eu estou colocando is jumper? Tecnicamente, quando a gente está fazendo um jogo de plataforma, tirando a questão do pulo duplo, para a gente saltar e o personagem não ficar quicando na tela, a gente precisa validar se ele está tendo uma colisão com o chão, né? Então, por isso que a gente precisa fazer as coisas acontecerem. Beleza. Aqui a gente tem dois métodos, que é o void start e o void update. A maioria das coisas que envolve movimentação dentro do jogo, dentro da Unity e tal, você vai trabalhar dentro do void update ou do fixes update. E algumas coisas que você vai instanciar no início do jogo, que aí vai ser no start, né? Algumas pessoas às vezes quase não usam tanto o start. A gente tem ainda outros métodos que ao longo do desenvolvimento a gente vai colocar. Eu não usei muitos métodos, então assim, a maioria das coisas que eu fiz ficou dentro do update ou do fixed update. As coisas que eu precisava que elas fossem instanciadas no load do jogo, eu colocava no start update e dava bom, certo? Então aqui, ó, que aí a gente vai colocar como um exemplo. A gente precisa instanciar o nosso RG aqui. Vamos colocar RB. Aí fica Rigid Body abreviado, né? Então a gente precisa instanciar o nosso Rigid Body. O que a gente faz? Vemos aqui, RB vai receber um get deixa eu ver se vai aparecer get com aqui, ó. Agora ele tá dando um autocomplete, tá vendo? RB vai receber um get component rigid body 2D. Eu tenho que colocar o 2D, se eu não me engano. Ah, não, eu não coloquei aqui. Eu vou colocar, porque é um 2. Opa! 2. E aqui 2D também. Então aqui a gente deu uma instanciada nesse objeto. Então a partir de agora esse RB ele já vai funcionar. Se a gente tivesse fazer uma animação, a gente ia instanciar a animação aqui, que seria aquela questão do player idle, o player andando, o walker e por aí vai, né? Mas como a gente só está fazendo isso, agora a gente vai fazer a parte que eu acho primordial. Deixa eu só colocar aqui do outro lado, que aí eu consigo ver a minha tela da Unity. Deixa eu só salvar aqui para ver. Tá, vamos lá. Primeiro ponto aqui que a gente tem que pensar é que a gente vai fazer a movimentação do personagem na questão da horizontal, certo? Então, pensando nisso, a gente tem que pegar e validar aqui. Vamos primeiro float move x
por que eu estou usando o MoveX? Porque é X, Y, sacou? Então, MoveX igual se a gente for trabalhar com a questão do input da unit, se eu não me engano, é aqui, ó, para vocês verem que eu estou pesquisando, virei, pesquisei input unit. Então aqui, ó, eu posso usar, vamos ver esse aqui de movimento. Aqui, ó, isso aqui, deixa eu só, agora eu tô vendo o OBS aqui, beleza. Isso aqui que eu tô mostrando para vocês é a documentação da Unity, certo? Isso aqui é onde que você vai achar uma pancada de coisa. Então aqui, ó, a gente tem que pegar este cara, ó. Este cara que eu quero. Por quê? Aí eu estou fazendo a validação da seguinte forma: o movimento, o input de movimento na horizontal. Na Unity você tem o touch do celular, você tem o controle e você tem o teclado. E provavelmente a gente vai fazer um sistema de input mais bacana, mais trabalhado, mas a princípio, para modo a gente testar aqui, esse aqui vai resolver, certo? Aí a gente já dá um ponto e vírgula aqui. Aí agora, o que a gente precisa fazer? A gente precisa trabalhar a movimentação do player. Quando a pressionar o input, ele tem que se movimentar. Para ele fazer isso, a gente vai no RB. Deixa eu ver. Isso mesmo. Velocity. Completar aqui, não temos o vector free, a gente está trabalhando com um eixo de 2, mas aqui a gente vai colocar new vector. Opa, pula para baixo não, 2. A gente está trabalhando com movimentação. E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar a movimentação vezes o move speed. Deixa eu ver. Movimentação vezes a velocidade. Isso, movimentação vezes a velocidade. Eu acho que seria isso. Movimentação vezes a velocidade. E, por fim, aqui, os ponto Y, que é o de pulo. Seria isso mesmo? Espera aí. Agora entra a questão da programação que você tem que começar a pensar. Aí complica um pouco, Vamos testar aqui pra gente ver. Agora eu posso jogar aqui. Ó, aí é um ponto importante. A gente teve uma exceção, um erro. Aí aqui ele está falando que o erro foi este aqui, ó. Erro CS102, ponto e vírgula, expand. Eu já sei que eu esqueci um ponto e vírgula. Mas por quê? Porque eu já mexo com isso há um tempo e na maioria das vezes a gente já sabe. Aqui tem um outro erro.
Eu escrevi errado. Burro, dá 0 pra ele. É. Só as escritas em errado. Eu acho que é isso. Aê, viu? Vai acontecer com você. Só não se desesperar. Uma forma também que você poderia ver seria essa daqui, ó. Vamos só replicar aqui o primeiro erro. Aqui, ó, você clicou, ele já te trouxe para mais ou menos aonde? Ó, sempre você tem que colocar um ponto e vírgula. Beleza, mas eu não sei, eu não sei o que é. Você vem aqui, copia isso aqui. Google. Aí, ó. Esperado. O compilador detectou um ponto e vírgula ausente. Você já tem a solução do seu problema. Sacou? Tem algumas coisas que não vão ser tão fáceis assim que você vai achar no primeiro link. Mas é só para você entender aí que deu problema. Pesquisa, cara. Entra na internet e vai na solução. Mas assim, não copie o primeiro código e faça, porque você tem que entender o que você está fazendo, sacou? Vamos testar aqui para ver o que vai dar. Mas assim, ó, tecnicamente a gente está com um negócio funfando, não está dando o pulo, mas a gente está com um negócio funfando. Porém, esse vídeo já está com quase 30 minutos, eu tô olhando aqui, e eu acho que fica muito grande, e por isso nós vamos ficar por aqui, mas no próximo vídeo a gente já vai trabalhar um pouquinho mais nesse código aqui, vamos fazer esse personagem pular, porque a gente está iniciando o protótipo do nosso jogo, né? Então é isso aí, ficamos por aqui, nos vemos no próximo vídeo, tchau!